Você conhece os artigos definidos e indefinidos em inglês? Já conhece, mas não sabe como usar? Olá, eu sou Paulo Dávila e nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar corretamente os artigos definidos e indefinidos em inglês. Aquele negócio de o, a, os, as, uma, que as pessoas sempre têm muitas dúvidas a respeito. Isso já vale o seu like, então deixa o seu like para esse vídeo aqui agora. E também se inscreva no canal, avisando para o YouTube que você quer saber quando temos mais conteúdos como este. Esta é a nossa Lesson 46. E o que nós veremos hoje? Nós vamos ver os articles, isto, artigos. Que tipo de artigos? Veremos o a, o an e o the, que também pode ser pronunciado como the. E o que são esse pessoal todo aqui? Eles são indefinite articles e também definite articles. Vamos iniciar com indefinite articles, artigos indefinidos, tá? Se você tiver algum probleminha com aquilo que você viu na escola em português, só com nomenclatura, não se preocupe muito que nós vamos explicando aos pouquinhos aí para você sobre cada palavrinha aqui, tá? Então, inicialmente, os indefinite articles que nós temos em inglês são o a e são o an, tá? E o que significa este a e este an aí? O a e o an significam uma. Eu estou falando e uma, gênero masculino e gênero feminino de português. Em inglês, nós não temos essa diferença de gênero, tá? Ter que usar um para masculino, outro para feminino. Então, este a aqui, tanto pode ser como pode ser uma. Assim como esse an aqui, também pode significar ou uma. E vejam bem, isso aqui nós não estamos falando de numeral, quantidade. Eles podem ter a mesma tradução em alguns casos, tá? Como, por exemplo, você falando assim em inglês, eu estou com um problema sério. Você está utilizando o artigo indefinido. Você não está necessariamente dizendo que é somente numeral, quantificador, que é um problema, que não são dois problemas e assim por diante, tá? Então, inicialmente, vamos deixar isso aqui claro, que o a e o an, já que significam e uma, nós utilizamos eles como singular, tá? Então, o a, somente o a. Já que temos a e temos an, quando é que nós usamos quando é que nós usamos o outro? Quando é que você vai usar a? Quando é que você vai usar an? Já que a tradução, já que o significado é o mesmo. Vamos iniciar somente com o a aqui. Então, esse a, você vai utilizar ele in front of consonant sound. Você vai usar o a na frente de som de consoante. Sim, você precisa saber a pronúncia da palavra em inglês para saber distinguir quando é que você usa a ou quando é que você usa an. Se você é daquelas pessoas que o teu conhecimento de inglês é só para leitura, não é para falar, você não conhece o som das palavras, isso aqui às vezes pode apresentar alguma dificuldade. Mas os exemplos que eu vou dar, como eu vou estar falando, você vai ter a diferença dos sons, tá? Então, lembrando, a, in front of consonant sound. Só assim é ficar difícil de memorizar. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, este aqui, tá? Então, what is this? What is this? O que é isto? This is, tá? Book é uma palavra bem conhecida, por isso até que eu já coloquei ela aqui. Para não atrapalhar, nós nos concentrarmos somente no artigo. This is book. Bem, você não fala assim, né? Isto é livro. Você vai falar, isto é um livro. This is a book. E por que você colocou a book? Book começou com som de consoante. Tá? Então não é só a letrinha. Aqui ficou fácil, a letrinha, mas também o som dela deve ser de consoante. Próximo. Rubens Hotel. O nosso exemplo nós temos que Rubens. Se eu te perguntasse, what is Rubens? Tá? What is Rubens? Quero saber o que é o Rubens? É um hotel? É uma pessoa? É um
o quê? Rubens. Rubens is hotel in London. Então, Rubens é hotel em Londres. Só assim a frase tá faltando coisa, né? Então, Rubens é um hotel, tá? É um hotel que existe lá em Londres. Agora, esse um hotel aqui, você vai utilizar a ou N. Tem som aqui, hotel. Você está utilizando a garganta para pronunciar o início da palavra, esse H aqui. Então, nesse caso, é A. Porque vogal nenhum você utiliza a garganta para forçar o som, tá? Então, se você falasse hotel, como em português, que o H está ali só representando, mas ele não tem som, daí tudo bem. Daí não seria A. Mas aqui, como é hotel, então nós utilizamos o A. Aqui, sim, London, tá? Para quem não sabe, aqui, ó, The Big Ben, o Redbus, Double Deck Bus, The Phone, The Red Phone Cabin. Isso aqui são marcas características de Londres, tá? Então, que se a gente fala London. Londres é European City, é uma cidade na Europa, é uma cidade europeia. Agora essa palavra aqui, a tendência que as pessoas tenham, tem um E, então vou colocar N. Não, você vai colocar A. Mas espera aí, por quê? Se isso aqui é uma vogal. Sim, mas lembrem, é o som que vale. Então, o som desta letrinha aqui, você está falando E, você não pronuncia isso aqui, European, tá? Isso é coisa de sotaque. Em inglês, essa aqui é a letra I, tá? Então, você fala European. European tem dois sons, tá? Então, como você tem dois sons, isso aqui é uma consoante. Vogal tem somente um som. A, E, I, O, U, tá? Não tem nenhum obstáculo para a saída do som da tua boca. Então, London is a European city. Outra. What is this? London ainda dava para reconhecer, né? But isso aqui. What is this? Uma plaquinha. Será que você está vendo isso aqui? Cambridge. Então, what is this? This is Cambridge. E eu te pergunto, what is Cambridge? Cambridge is university. Aqui, university. A palavra inicia com som de vogal? Não, tem dois sons. Vogal tem somente um som. Então, Cambridge is a university. Cambridge is a university. E, além do mais, Cambridge is famous. E é uma university que é famous. Tá, agora, depois do artigo aqui, nós vamos ter famous university. O que vale é o A ou é o N? Cambridge is a famous university. O A, tá, ou o N, eles cuidam da palavra que vem depois delas, tá? Então, Cambridge is a university. Continuando, Cambridge is a famous university. A mesma coisa, está na frente de som de consoante. Se eu tivesse uma outra palavra aqui, elegant, tá? Elegant, or elementary. Cambridge is an elementary. Cambridge is an elegant university. O que vale é ela fica na frente de uma palavra, o som daquela palavra que vem depois é o que comanda ela, tá? Agora para o N. In front of, se a outra palavra, se A é in front of consonant sound, N é in front of vowel sound. A mesma coisa, o que vale é o som. Vemos aqui uma palavra que todo mundo conhece. Se eu perguntasse, what is this? O que é isto? This is apple. Você não fala apple, tá? Se aqui falasse um A, teria dois sons. Daí seria consoante, tá? Então, é uma vogal, som de vogal. Então, na frente de som de vogal, this is an apple. Isto você emenda. Todas as vezes que você tiver uma palavra, terminou com uma consoante e vem uma vogal depois, você emenda. An apple, an apple, an apple.
E aqui? Então, aqui também, ó. This is. E mais o S e uma vogal da emenda também. Então, ficou tudo uma coisa só. This is an apple. Tá? This is an apple. Simples assim. E quantas? Spirit of Australia. This is Australia. Then, this trip takes blah blah hour. This trip, esta viagem leva hour, leva 1 hora. Como é que vai ficar esse uma aqui? Nós temos aqui a palavra hour. Lembra, o que vale é como você pronuncia. Ela começou com H, consoante. Você está pronunciando ele como em hotel? Não, porque você não fala hour. Você fala hour. Então ele está só presente aqui, mas ele não tem som nenhum. Então, this trip takes an hour. An hour, 1 hora. Essa viagem demora 1 hora. Whoops, this man here. He is not honest man. Então, se esse cara tá aqui com esse númerozinho no peito, uniforme laranja, já sabemos que not honest man. Não homem honesto. Então, ele não é um homem honesto. E essa outra palavra aqui? Honest. Também som de vogal. Então, he's not an honest man. E de novo, he's not... O E você nunca pronuncia, né? He's, juntando aqui, he's not an honest. Tá? Também pode pronunciar como se fosse um R retroflexo aqui. He's not an honest man. E lembrando que British também pode ser man. And what is this? Agora lembrando, eu lembrei que isso aqui é camomila em português. Tá? E o que camomila é? Herb, tá? Então, se eu estou falando herb, não estou falando herb. Então, this is an herb. Isto é uma erva, tá? Isso é uma erva. Então, você fala assim de ervas aromáticas, etc. Herbs. Tempero, vou colocar uns temperos ali de ervas, etc. É herbs, tá? So, this is an herb. E when to use. Agora, quando é que usamos o A e o N? Vocês viram os exemplos ali com E, com A na frente de som de consoante, N na frente de vogal. When to use indefinite articles. Agora, e os dois, o A e o N, são artigos indefinidos. Quando é que nós usamos artigos indefinidos e não usamos artigos definidos? Esta é a pergunta. When to use indefinite articles? Bem, você usa indefinite articles before nouns. Isso aí nós já vimos, né? Que fica na frente de um substantivo. Em inglês, se aparecer um substantivo, todos eles você vai colocar um A ou vai colocar um N na frente deles, tá? Sempre. Então, além de serem before nouns, eles vão ser before nouns que estão no singular. Então, se eu falar lá homens, não vai colocar o A e o N, porque é uma. E eles ainda são before nouns que são countable. Aqui complicou um pouquinho, mas nós já temos um outro vídeo aqui no canal mostrando, tá ok? Quais palavras seriam countable, quais palavras seriam uncountable. Tem um pouquinho de dificuldade nisso aqui, aparentemente, por quê? Porque em inglês existem palavras que você conta, melhor, que você não conta, mas que em português você conta. Exemplos que eu coloquei no outro vídeo, lá, por exemplo, queijo, tá? Em português você pode dizer 1 queijo, 2 queijos, 3 queijos. Em inglês, você não vai colocar 1 cheese, 2 cheeses, 3 cheeses, tá? Você não conta. Então, só um exemplo aqui. Cheese não é uma palavra countable, não é contável. Aqui um exemplo, então. Eu falei que indefinite articles é before nouns, singular e countable. Tá? Então, o que nós temos aqui nessa figurinha é uma teacher. E vejam bem, eu estou falando que nós temos aqui uma teacher, uma professora. Então, I am a teacher. Teacher é um noun, é um substantivo. Ele está no singular e ele é countable. Você tem 1 teacher, 2 teachers, 3 teachers. Se a palavra é countable, ela pode ir para o plural, tá ok?
Então ela não precisa necessariamente estar aqui, mas que é importante a possibilidade. É possível colocar essa palavra no plural? É possível contá-la? Sim, ela pode ir para o plural. Então é um A ali. I am a teacher. Tá? Se fosse eu sou um queijo, um queijo falante, tá ok? Tá? I am a cheese. Então, when to use indefinite articles, continuando aqui. When you mention something for the first time. Tá, essa aqui já temos que prestar atenção para outro fato. É a primeira vez que você está mencionando alguma coisa. Como assim a primeira vez que você está mencionando uma coisa? Bem, antes de entrar no exemplo aqui em inglês, por exemplo, você fala assim, ó. Eu comprei um presente para você. Comprei um presente. Estou usando um artigo indefinido, tá ok? E é a primeira vez que eu estou mencionando o presente. Comprei um presente para você. O presente é muito bonito. O presente é especial. O presente custou caro. Eu estou falando o. Daí já não é mais artigo indefinido, porque artigo indefinido é uma. Então, o nosso exemplo aqui, a kitty, a kitten, a little girl, an umbrella, and it's raining, they are on the street. Então, a garotinha aqui falando, I saw a cat on the street. Tá? Eu vi um gato na rua. É a primeira vez que você está mencionando ele. Eu vi um gato na rua. E a outra coisa, você não é específico em relação ao gato. Eu vi um gato. Um gato. Que gato? Não, um gato qualquer. Então, eu vi um gato lá. I saw a cat on the street. A e o N versus one. Lembra que eu falei que isso, a e N, são artigos indefinidos. Eles não são numerais, tá? Então, vai ter diferença. Algumas vezes, quando você quer quantificar, você vai ter que utilizar um. E quando não estiver quantificando, você vai usar o a ou o N. Expressões, ocorre muito, é muito comum ocorrer isso aí. Então, how do you say... Eu tenho um problema, tá? Isso aqui, eu coloquei esta porque é algo muito comum. Eu tinha aquela impressão em inglês, logo no meu primeiro ano nos Estados Unidos. Eu tinha que falar, às vezes, essa frase aqui, né? Eu tenho um problema, né? E eu traduzia palavra por palavra, tá? Então, have one problem. I have one problem, tá? Quando você fala dessa maneira, já soa imediatamente na tua cabeça que você está quantificando, que você tem um problema. Eu tenho um problema só. Que bom para você que você tem um só. Tá? Não é esse o caso. Então, você vai dizer I have a problem. Tá? Você nunca vai... não é nunca. Normalmente você diz I have a problem. I have a problem. Tá? Minha esposa me deixou. I have a problem. Meu gato morreu. Esse tipo de coisa. Outra. How do you say... Espera um minuto. De novo, eu não estou quantificando, né? Quem é que vai ficar contando no relógio lá exatamente 1 minuto, 60 segundos para te esperar? Não, é só uma expressão. Então, nesse caso, você vai dizer wait an, wait an. É consoante, né? Então é moleza. Isso aqui é wait a minute. Espera aí um minuto aí. Espera um pouco, tá? Se você faz alguma coisa que considera errado, vai dizer, espera um pouco aí. Wait a minute. Tá? Ou então eu estou... Wait a minute, espera um pouquinho. Outra, the how do you say? Eu quero um suco. Aqui, essa é comum, nós aqui numa lancheria, restaurante, assim por diante, chega em algum lugar que vendem suco, eu quero um suco. Tá? Se você está quantificando, eu consigo dizer, eu quero one juice. Tá? Agora, em inglês, você não vai quantificar isso aqui. Na frase, você vai usar artigo indefinido. I'd like a juice, please. Tá? Porque, para começar, aqui, I'd like. Eu gostaria. Você nunca, jamais vai dizer eu quero. Tá? Isso é falta de educação. Eles consideram grosseria você dizer uma coisa dessa aí. Tá? Quem é você para vir dizer eu quero? Não, eu quero é criança birrenta. Tá? Eu quero é o rei que diz isso. Eu quero e pronto, acabou. Ou o teu chefe que diz, eu quero isso para amanhã e pronto, acabou. Tá? Não. Então, quer dizer, eu gostaria. I'd like. E não te esqueçam. I'd like
por favor, se você vai pedir alguma coisa para alguém, coloca esse please, isso aqui é parte da frase em inglês. Eles usam please. Então você que não vai ser o grosseirão de não usar o please. I'd like a juice, please, tá? Então você usou um artigo indefinido aqui. Por quê? Porque na frente de todo substantivo, na frente de todo noun, sempre vai ter um artigo. Essas outras aqui. Eu consigo correr 1 milha em 25 minutos. Se for Estados Unidos, vão falar milhas, eles não vão falar quilômetros, tá? Aquele país, eles não usam o sistema métrico internacional. Já, se você for para o restante do mundo, todo mundo usa sistema métrico. Quem não usa sistema métrico? Estados Unidos e tem mais 1 ou 2 paizinhos perdidos nesse mundão todo aí, atrasados, que não usam sistema métrico internacional. Então aqui, eu consigo correr 1 milha em 25 minutos. Mas espera aí, Paulo, eu estou quantificando. Sim, mas de novo, substantivo, na frente de substantivo vai sempre um artigo. Então o artigo já está lá. Por que você vai modificar? Tá? Então, I can run a mile in 25 minutes. Tá? Eu consigo correr 1 milha em 25 minutos. Tá? Só por curiosidade, quem não tem ideia que seja uma milha aqui, 1 milha é 1,6 quilômetros. Tá? 1,6 quilômetros. Então, se você estiver a 50 milhas por hora, na realidade está dirigindo a 50 milhas por hora, está dirigindo a 80 quilômetros por hora. A gente tem que se acostumar com isso. Tá? Eu morei nos Estados Unidos, não morei na Europa, lá não morei na Inglaterra, então eles utilizavam milhas. Você não tem muito uma sensação de velocidade assim, mas você se acostuma. Por isso que 50 é os 80. Moleza. Agora vamos finalmente então, de indefinite articles era aquilo. Agora vamos para os definite articles. É o que sobrou, é os outros casos. Quando é que você usa definite articles, tá? Então, os definite articles. Quem é este povo? Quem são os definite articles aqui? Temos o the e quem mais? Mais ninguém, é ele sozinho, só o the. E só o the sozinho vai ter que fazer por conta de o, a, os, as. Isso mesmo. Não tem diferença de gênero, assim como o a e o an, que significavam uma. Mas, além disso, o a e o an só valem para singular. Já o the tanto pode valer para singular quanto pode valer para plural. Então, o the, nós usamos eles in front of geographic names. Então, tem um nome referente a uma parte geográfica, como rios, montanhas, etc. Você vai colocar um the na frente, tá? Porque é o nome daquilo. Então, nós temos aqui o river, é um rio. Tá? Então, a river, um rio. Tá? The Amazon River is in Brazil. O rio Amazonas está no Brasil. É no Brasil, está no Brasil. Tá? Então, tu vai usar o the na frente de nomes. Então, tu vai ter todo e qualquer rio, todo e qualquer montanha, tá? Mas países nada feito, tá? Tu não vai falar de Brasil, que nem aqui, ó, não coloquei de Brasil. Musical instruments, instrumento musical, taca ali um the na frente. She can play the guitar, tá? É guitar, não é guitar. She can play the guitar, she can play the piano, she can play the trumpet, the saxophone, e por aí vai, tá? The. Ela sabe tocar o instrumento tal e tal. Ainda pode ser na frente de public places, lugar público. Como assim um lugar público? Por exemplo, aqui, ó, o Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil. Eu coloquei em português porque tá? Quando sai daqui do Brasil, eles não falam The Bank of Brazil, the Brazil Bank. É o Banco do Brasil, é o nome. Tá? Então, what is Banco do Brasil? Eu falo isso aí, um americano, um britânico, what is Banco do Brasil? Então, the Banco do Brasil, bank, is on that street. O banco, e aqui isso aqui é o nome, ó. Qual banco? Bank of America? Não. O Santander Bank? Não. The Banco do Brasil Bank is on that street. Fica naquela rua lá, tá? Então, isso que quer dizer com lugares públicos. Coisas que você tem um nome para ele.
fazer o shopping tal ou coisa parecida, vai colocar um the na frente. E aqui, let's go to the movies. Vai ter um the. Vamos ao cinema. Vejam bem que em português tu tem um ao, tem um a e tem mais um o. O o é o artigo definido, tá aqui ele, tá? E vamos a algum lugar, tá aqui o to na frente. Só que em português é tudo junto, né? Então, let's go to the movies. Vamos para o cinema. The movies é um public place também. Podia ser the pharmacy, tá? Essa história de public place. Local público, onde é que a gente vai, tá? Agora o the aqui. In front of time expressions. Se tem uma expressão de tempo, você vai colocar um the. I have to go to work in the morning. Isto. Você fala in the morning, que é de manhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, à noite. Tá? Só night é que não vai, tá? At night. Não fala at the night, nem fala in the night. Pelo menos não nesse caso aqui. Now, lembra que serve para plural? Plural adjectives used as noun. Você tem um substantivo, tá ok? Está no plural. Você vai utilizar o the. Aí, aqui no caso, é um adjetivo, mas está sendo usado como se fosse um substantivo também. Exemplo, para entender, ó. Você tem um carro. Esse é um noun, um substantivo. Então, the rich, os ricos, drive, dirigem cars. The rich drive cars. Os ricos dirigem carros. Tranquilo. Os ricos dirigem luxury cars. Daí tudo bem. Agora você não fala ricos dirigem. Tá? Você vai falar em inglês the rich. Os ricos. Esse rich aqui não tem S, não tem ES, ele é um adjetivo, mas, tá ok? É só porque você não fala riches, tá? Rich. Então, the rich drive luxury cars. Por causa disso é que esse the está aqui na frente, tá? Isso aqui está englobando todo e qualquer rico. Se está todo e qualquer rico, está no sentido geral plural. The, in front of families. Isso, você já conhece aqui, só não tinha se dado conta disso, tá? The Simpsons. The Beatles. The Rolling Stones. Tá? The Jetsons. The Flintstones. The Silvas. The Pereiras. Tá? The Rodrigues. Você vai colocar um the na frente do nome da família. Em português não é assim, né? Mas pode ser. Os Pereira, tá? Os Silva. Então tá aqui o The Simpsons are an American family. And porque é American family. Compound country names. Lembra que eu falei antes que Brasil não ia um the na frente. Mas não é para todo e qualquer country que você não usa artigo na frente de country nenhum. Não. Se for compound, tiver dois nomes, tá? For um nome composto. United States é o nome de um country, de um país, e é country, não é country, country não existe, tá? Então, United States. Então, é the United States. Então, por exemplo, eu falar Brasil, Uruguai, Argentina, the United States, Germany, France, Canada, the Netherlands, quem mais aí? The Congo, porque tem dois Congos, tá? Thailand já não vai, tá? Então, nome que tem um só. Então, além de tudo aqui, ó, plural. Na frente de plural, você vai usar o the. Brasil está no singular, o Uruguai está no singular. Por isso que aqui no América do Sul não tem ninguém que vai um the na frente, tá? Continuando, ainda o the nós podemos usar na frente dos números ordinais. Já vimos um vídeo aqui no canal que tinha os ordinais, só não chamamos a atenção para o fato de que a gente fala the first, o primeiro, the first man on the moon, o primeiro homem na lua. Então, who was the first man on the moon? Neil Armstrong was the first man on the moon. Neil Armstrong foi o primeiro homem na lua, tá? Preposition para planetas é on, tá? Então, on Earth, na Terra. E que mais?
Aqui, the in front of something specific. Agora sim, lembra, indefinido. Se alguma coisa é indefinida, você não está sendo específico. Agora, se você define aquilo, você está falando definidamente sobre alguma coisa, você está falando sobre uma coisa específica. Então, você menciona alguma coisa pela segunda vez, você já sabe qual é que é. Então, você especificou qual é. Se mencionou uma coisa só pela primeira vez, ainda está no sentido geral, tá? Com o artigo indefinido. Então, um exemplo para quando nós mencionamos alguma coisa pela primeira vez ou pela segunda vez. I went to a bar on Oak Street. Eu fui a um bar na rua Oak. I went to a bar on Oak Street. Qual bar? Não sabemos. Você não está sendo específico. E além do mais, é a primeira vez que você está falando. The bar was full of people. O bar estava cheio. Tá? Agora sim, já sei. Que bar é esse? O bar que eu fui. O bar da rua Oak, da Oak Street. Por isso que eu usei o the. Outra. I met a beautiful girl today. Tá? Eu conheci a beautiful girl. Uma garota bonita. Que garota é essa que você conheceu hoje? The girl was blonde. A garota que eu conheci. Tá? Agora eu estou sendo específico. The girl was blonde. A garota era loira. Pronto! Agora você já aprendeu como usar corretamente os artigos definidos e indefinidos em inglês. Os definite articles e os indefinite articles. Se isso já te ajudou e se você já deixou o seu like, muito obrigado. Se não, deixe ele agora. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário dizendo o que você achou do vídeo e quais outros vídeos você gostaria de ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.